Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma reflexão no seu coração. Você vai ver aqui na palavra como viver a fé inabalável em Jesus Cristo. Por isso, seria importante que você ouvisse. Tenho certeza, você que me ouve do outro lado, que o fim dessa mensagem você vai se dar conta e perceber, porque algumas pessoas, adiante dos temporais, dos dias difíceis, do deserto, algumas pessoas elas têm estrutura espiritual para suportá-lo, e porque outras pessoas, mesmo conhecendo a palavra, nos dias difíceis, nos temporais, em meio às circunstâncias, algumas pessoas desmoronam, não tem suporte ou não conseguem suportar determinadas coisas. Você vai ver aqui. Por isso seria importante que você ouvisse. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Queridos irmãos, uma construção, quando ela vai ser colocada em prática, aquele projeto, quando vai se tirá-lo do papel e torná-lo aquele projeto uma realidade, o alicerce, a base dessa construção, ele tem que ser minuciosamente bem estudado, estruturado, milimetricamente falando, tudo no seu devido lugar, bem feito. Porque se o alicerce for bem feito, bem construído, a base, como diz aqui, né, o fundamento, que são as bases, o alicerce, se for bem construído como é o projeto, após a construção ser construída sobre este alicerce, sobre este fundamento, nos dias de temporais, essa construção ela vai permanecer inabalável, ela vai permanecer intacta, desde que a construção seja de acordo com o alicerce. A construção tem que acompanhar o alicerce, porque o alicerce é o fundamento da construção, são as bases da construção. E quem é o fundamento conforme a palavra aqui? Cristo Jesus. Ou seja, como construir uma vida inabalável em Cristo? Se você for em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, Cristo sendo o fundamento, alguém que quer construir uma vida de fé em fé sobre o fundamento que é Cristo, essa vida tem que ser construída conforme 2 Timóteo 3,16, por meio do ensino, né? Como diz aqui, por meio do ensino, da disciplina e da correção na justiça. Quando alguém constrói uma vida sobre o fundamento que é Cristo, uma vida que é construída por meio do ensinamento, por meio da disciplina ou da educação na justiça, significa uma vida edificada sobre o fundamento de acordo com a palavra. E quando alguém constrói sobre esse fundamento qual é Cristo, de acordo com a palavra, ou em obediência à palavra, ou como a palavra instrui ou ensina, depois desse alguém construir em Cristo esta vida por meio da disciplina do ensinamento, pode bater o temporal que for, pode chegar a mal notícia, pode pintar o deserto, pode surgir as lutas, pode surgir tempestade. Entretanto, entre tantas outras coisas, aquele alguém, por sua vez, por ter construído sobre o fundamento de acordo com a palavra,
vai permanecer inabalável, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância. Nada vai derrubá-lo. Quem construiu uma vida por meio da disciplina, ou da correção, ou da educação na justiça, quem dessa forma construiu sobre o fundamento que é Cristo. Quando a pessoa aceita, que a vida seja construída dessa forma. Agora, por outro lado, quando alguém, mesmo conhecendo a palavra, não constrói a vida sobre o fundamento que é Cristo por meio da disciplina, por meio do ensinamento ou da correção na justiça, quando surgem os temporais, aquele alguém não suporta. Quando surgem os dias difíceis, muitas pessoas desmoronam. Adiante de determinado deserto ou de circunstância, muitas pessoas não têm estrutura espiritual, muitas vezes para suportar um problema que enfrenta. Por quê? Porque não aceitou construir a sua vida sobre o fundamento de acordo com a palavra ensina, que é por meio do ensinamento, da disciplina ou da correção na justiça. Aquele que aceita significa ser alguém preparado para o que der e vier. Alguém que constrói a vida sobre o fundamento que é Cristo por meio da disciplina ou da correção na justiça por meio do ensinamento, se torna alguém preparado para tudo e todas as coisas. Se torna alguém pronto para viver os maiores desafios. Se torna alguém preparado para enfrentar os piores temporais. E nada pode derrubá-lo, porque construiu essa vida de fé em fé, por meio do ensinamento, da disciplina e da correção da justiça. Agora, por outro lado, tem aqueles que, mesmo conhecendo a palavra, não aceita construir sobre o fundamento, ou seja, não aceita a disciplina, não aceita o ensino, não aceita a correção na justiça. Ou seja, vive como bem quer, mesmo estando na presença de Deus. E aí, quando surgem os temporais, desmorona. Não tem fé para suportá-lo, não tem fé para vencê-lo, não tem fé para atravessar o deserto. Por isso, muitas pessoas adiante dos temporais da vida não têm estrutura o bastante, não tem fé, começa a confessar derrota, começa a confessar fracasso, desiste, abre mão, não tem estrutura o bastante para enfrentá-lo naquele momento. Por isso a importância, da vida ser bem construída sobre o fundamento. Por isso a importância de construirmos sobre esse fundamento por meio do ensino, construir sobre o fundamento por meio da disciplina, construir sobre o fundamento por meio da correção da justiça. Quem dessa forma constrói a vida sobre o fundamento, se torna alguém pronto, preparado ou preparada para enfrentar qualquer temporal, qualquer desafio, qualquer deserto. E quem dessa maneira constrói sobre o fundamento, se torna pronto para o que der e vier. Não deixa se abalar por nada. Vence todos e qualquer temporais, porque construiu a vida de acordo com o fundamento. Se torna uma pessoa preparada para vencê-lo, os temporais que no dia a dia enfrenta. Por isso a importância de observarmos a palavra de Deus e construirmos de fato uma vida sobre o fundamento, porque todos nós passamos por dias difíceis e só pode prevalecer quem sobre o fundamento constrói. Quem não constrói sobre o fundamento não aceita. Na hora dos temporais desiste, abre mão de tudo, não tem suporte ou estrutura para enfrentá-lo, a circunstância, os desertos que a vida no dia a dia nos propõe. Que ao ouvir essa mensagem você possa se perguntar sobre quem você está construindo a sua vida, e se você, adiante dos temporais, ou se você enfrentasse um temporal, dias difíceis, deserto, como você reagiria adiante das tempestades, dos temporais, adiante da circunstância da vida? Qual seria a sua reação? Como você agiria nos dias difíceis? Por isso a importância de construir a vida sobre o fundamento que é Cristo. Porque quem constrói sobre o fundamento que é Cristo se torna pronto para qualquer momento, para qualquer hora. Quem não constrói sobre Cristo já não tem a mesma fé, já não tem o mesmo suporte, a mesma estrutura. Por isso muitos
adiante dos temporais desmorona. Por isso existem aqueles que são inabaláveis na fé, mas tem aqueles também que, mesmo conhecendo a palavra, na hora do temporal não suporta. Dessas duas pessoas, qual você é das duas? Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe. Até a próxima no nome de Jesus.